E no Brasil, minha gente, cerca de 4 milhões de pessoas sofrem de transtorno obsessivo compulsivo ou simplesmente TOC. Conhece essa doença, TOC? É uma doença mental que parece uma mania, mas a longo prazo pode afetar muito a vida de uma pessoa. Aqui no Recife, você tem sim onde buscar ajuda. Então prepara aí, né? Na reportagem de Everson Teixeira e Bruno Henrique, como você pode ser ajudado se você tem esse TOC. Ou então, se você conhece alguém que tenha. Balança. Há quase 45 anos, Eduardo convive com uma doença que às vezes parece invisível. Tanto que demorou mais de 30 anos até que ele buscasse ajuda e começasse tratamento. Ele é portador de transtorno obsessivo compulsivo, ou simplesmente TOC. Aparece inicialmente como obsessões, medo de que coisas ruins aconteçam e que, de certa forma, você tem poder em evitar que essas coisas ruins venham a acontecer. Então você vai convivendo com esses medos ao longo da sua vida e às vezes demora muito para diagnosticar o verdadeiro problema que você tem. De acordo com esta especialista, o distúrbio é caracterizado por pensamentos incontroláveis e repetitivos. Normalmente, esses pensamentos estão associados à ansiedade e muitas vezes ao medo de que algo ruim possa acontecer caso aquele ritual não seja realizado. São ideias, são pensamentos, são imagens, são impulsos recorrentes, persistentes, desagradáveis que vêm à mente do indivíduo e, embora ele queira se livrar, na grande maioria das vezes ele não consegue afastá-los. E por compulsão. Compulsão são todos aqueles atos mentais ou comportamentais que o paciente faz em geral para aliviar o sofrimento de uma obsessão. Por exemplo, aquele paciente que fica na dúvida se fechou ou não fechou a porta de sua casa, se desligou um aparelho elétrico e por conta disso ele tem que voltar várias e várias vezes para se certificar, para checar se de fato não deixou a porta aberta, se não deixou o aparelho ligado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o transtorno obsessivo compulsivo atinge 2,5% da população mundial. Aqui no Brasil, a doença atinge 4 milhões de pessoas e ela se desenvolve em qualquer idade e das mais variadas formas possíveis. Mônica, por exemplo, tem toque de verificação. Antes de sair de casa, ela analisa mais de uma vez as lâmpadas, o fogão, as torneiras. Tudo por conta do medo de que algo ruim possa acontecer caso ela não faça essas inspeções. Passei por situações muito difíceis, né? Há 7 anos. Quando então eu pude perceber algumas modificações no meu comportamento. Estranhei e a partir daí fui procurar ajuda médica, né? E foi quando então foi diagnosticado o TOC e desde então eu tenho estado em tratamento, tanto tratamento medicamentoso como terapêutico. Além de serem portadores de TOC, Eduardo e Mônica possuem outro ponto em comum. Eles participam da terapia em grupo, oferecida de forma gratuita pelo Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no bairro de Santo Amaro. O serviço funciona há 12 anos e já atendeu cerca de 300 pessoas. O que nós vemos é que assim, esse trabalho em grupo, todos tendo a mesma doença, o mesmo transtorno, muito embora com sintomatologia diferente, nenhum paciente é igual ao outro, isso faz com que haja uma ajuda mútua, né? Uma ajuda para enfrentar seus sintomas e a melhora de um ou a piora do outro, muitas vezes é um reforço para a melhoria do outro. O serviço ocorre sempre às sextas-feiras, a partir da 1h30 da tarde.